porque quando chegar o meu dia, eu não quero ouvir do meu Deus falar, você foi negligente, eu te dei saúde, eu te dei condições, e o que você fez? É sério, irmãos. Isso não é para criança, isso é para adulto. Hoje é um culto de ceia. Nós vamos ministrar a palavra ao seu coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, vamos fazer a leitura do versículo 22 até o versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 34, já está aí no mural. Diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícitos, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios no mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Pai, é nessa oportunidade que nós oramos, Senhor. Nós oramos, amados irmãos, o Evangelho de Lucas é um evangelho extraordinário. Foi escrito não para o povo judeu, mas para o povo grego. Foi escrito principalmente para uma pessoa. Foi uma encomenda que Lucas recebeu de uma pessoa ilustre, de alguém provavelmente de posses. E Lucas fez esse trabalho extraordinário, esse trabalho que ele mesmo diz que é um trabalho de pesquisa, que ele consultou alguns apóstolos, que ele consultou pessoas que estiveram próximos a Jesus. E por que nós estamos frisando isso? Porque Lucas não conheceu a Jesus. O evangelista Lucas não teve o privilégio de ter próximo a Jesus, de ter ouvido Jesus pessoalmente. Então, tudo aquilo que Lucas traz é algo que chegou até ele, e os estudiosos relataram que aquilo que Lucas escreve, grande parte do que Lucas escreve, está em Marcos. Então, a tradição cristã atribui, e coloca em evidência que a base dos escritos de Lucas foram baseados nos escritos de Marcos. Então, o evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo. Todos os outros vieram posterior a Marcos. E Marcos, ele esteve bem próximo ao apóstolo Pedro. Marcos teve conhecimento com o apóstolo Pedro, e é bem provável que tudo aquilo que Marcos escreveu também, Marcos não acompanhou a Jesus. Então a tradição diz que Marcos consultou a Pedro. Então, se fôssemos trazer de forma categórica, poderíamos dizer que o evangelho de Marcos seria o evangelho de Pedro.
se fôssemos colocar dessa forma. Por quê? Porque Marcos não viu a Jesus, também não acompanhou Jesus. Mas o Espírito Santo, que levou a mente de Lucas a escrever, que sustentou a palavra, que fez com que pessoas lembrassem daquilo que Jesus disse. Então hoje e há centenas de anos nós temos a oportunidade de saber algo que Jesus disse aos seus discípulos e para a multidão. E Jesus estava falando para aquele povo a respeito das coisas que são costumeiras, daquilo que é natural ao ser humano, da preocupação básica de todo homem, qualquer mulher, em qualquer parte do mundo. Todos temos a preocupação com a nossa subsistência. Preocupamos-nos com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber. Exatamente esse tipo de preocupação é uma preocupação dos adultos. Porque quando criança, a criança não tem essa preocupação. A criança sentiu fome, ela vai buscar o que comer, ela vai buscar o que beber, mas de que forma isso vai aparecer na casa dela, a criança não tem essa preocupação, é dos adultos. Então o adulto, ele tem essa preocupação. E Jesus estava ministrando a pessoas pobres. Jesus não estava ministrando num lugar onde as pessoas tinham fartura, onde as pessoas podiam comprar como nós hoje temos o privilégio de você ter algum dinheiro, você vai no supermercado, você compra de tudo aquilo que você necessita para a sua casa. No mundo antigo as coisas eram bem diferentes. As condições das pessoas eram muito mais restritas, aquilo que se podia comprar era muito mais restrito, a questão de roupas. Não existiam lojas como nós hoje, lojas de departamento, há muito tempo existem lojas, mas no mundo antigo as pessoas, elas tinham no máximo duas mudas de roupa, vamos dizer assim, né? Porque enquanto ela tinha uma, estava usando, ia lavar, usava outra, e quando estava aquela rasgada ou estava próximo a ficar, ela tinha que providenciar uma outra. Então as pessoas não tinham como nós hoje, que você e eu podemos escolher a roupa que você usou, né, que está hoje aqui. Então nós estamos vivendo num período, olhando para a história, num período bom, porque nós temos o privilégio de escolher muitas coisas, você tem o privilégio de escolher aquilo que vai comer, nós estamos num lugar onde nós optamos por estar, e no período em que Jesus estava no mundo, essas opções não existiam. A mentalidade das pessoas não era como a nossa, não se tinha esse emprego, não se tinha indústrias, o comércio era muito restrito. Toda essa ilustração é para que você entenda que Jesus estava falando para pessoas que tinham dificuldades, elas tinham que lutar para ter o alimento diário. Praticamente era isso que acontecia. Muitos dos pescadores, eles tinham que pescar para ter o que comer, para dar à sua família. Então, o que aconteceu com essa fala de Jesus? Por que foi algo extraordinário e principalmente ele focou também nos seus discípulos? Porque aquilo, irmãos, que é natural a nós, a necessidade, é básico. É algo que eu e você, para quem trabalha, quem está empregado ou quem está procurando um emprego, isto faz parte da nossa necessidade básica. Mas o texto, ele faz com que Jesus colocasse diante daqueles homens e mulheres que existe algo no mundo espiritual que é muito mais elevado do que a própria necessidade básica que nós temos. E é o que você veio fazer hoje aqui, essa noite. Você está num lugar onde é um lugar que nós estamos para louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, nós estamos prestes a participar da ceia do Senhor. Então existe na cabeça do cristão uma necessidade além da necessidade de subsistência. E isso nós já estamos vivenciando, coisa que no período em que Jesus escreveu, eles não vivenciavam, porque não existia uma igreja, não existia uma congregação, eles não tinham um lugar para cultuar. No período em que Jesus estava no mundo, existia o templo, mas o templo não era lugar de culto. O templo era o lugar onde as pessoas iam lá levar a sua oferta e oferecer um sacrifício. No templo não existia uma liturgia como de um culto. Nas sinagogas que era o lugar onde os judeus se reuniam, era o lugar onde eles se reuniam para ouvir a leitura de um texto.
plenamente isto. Então, nós, vivendo hoje no século 21, e já fazem muito tempo que a igreja ela está vivenciando essa maravilhosa graça que nós temos agora, esse privilégio que nós estamos vivenciando. E é incrível, com todo o privilégio que nós temos, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e mesmo assim ainda existe uma certa resistência a estar na presença de Deus. Quando aquilo que é mais importante para cada um de nós e para o mundo cristão é estar fazendo a vontade do Senhor. Porque quando você está trabalhando, ou quando você faz as coisas na sua casa, você está fazendo para você, para os seus filhos, para o seu ente querido. Mas quando você se desloca da sua casa, está na presença de Deus, resolve empenhar o seu tempo, empenhar parte da sua renda para a manutenção da casa de Deus, você está saindo do senso comum. As pessoas que não entendem isso, elas consideram a maioria dos evangélicos fanáticos. Que coisa, precisa todo domingo estar na igreja, precisa todo dia estar na igreja, que esse negócio, as pessoas não entendem, irmãos, porque elas não sabem como é bom estar na presença de Deus. Quem dera que nós pudéssemos, todos os dias nós termos esse privilégio de estar louvando ao Senhor, de estar engrandecendo a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, porque quanto mais nós ouvíssemos a palavra do Senhor, mais fortalecimento nós teríamos. Porque o cristão que está alicerçado na palavra, um cristão que está fortalecido na palavra, é um cristão que não se abala com qualquer coisa. É um cristão que é sustentado pela palavra de Deus. Irmãos, não existe nada mais poderoso do que a palavra. E a palavra, ela vem para fortalecimento da alma do ser humano e do cristão. E por que as pessoas ficam perturbadas nesse mundo? Por que elas ficam desnorteadas? Não sabem muito bem o que vai acontecer, não sabem para onde ir, nem o que fazer, porque elas não têm o que você tem. Você tem um direcionamento. O cristão sabe para onde vai. O cristão tem consciência a quem ele serve. O cristão sabe muito bem, se ele está investindo no mundo espiritual, ele não está investindo apenas aqui na terra, mas nós estamos, como o próprio texto diz, que é para nós depositarmos a nossa herança, o nosso tesouro não está nessa terra, mas o nosso tesouro está lá no céu. Aquilo que você e eu vamos receber do Senhor tem a ver com o que você e eu, nós realizamos aqui nessa terra. E é por isso que a igreja, por isso que o evangelho, ele proclama o ser humano, o cristão, a ter atitudes. Não basta apenas nós falarmos, é necessário que a nossa vida, ela seja uma pregação constante. Eu posso falar de Jesus, eu posso expressar o meu amor por Jesus, mas se isso não for condizente com as minhas atitudes, os meus familiares, as pessoas que estão próximo a mim, vão olhar e não vão enxergar Jesus na minha vida. Porque o que faz com que nós sejamos diferentes das outras pessoas? Não é o fato de ser religioso, porque o brasileiro já é religioso. Nós nascemos num país onde tem muitos religiosos, e tem pessoas que são muito mais religiosas do que nós, mas não é esse o fator de preponderância ou o fator importante. O fator de importância é entender que o que eu faço e o que você faz é para a glória de Deus. Isso faz toda a diferença. Não pensa você, amado irmão, irmã, que aquilo que você deixa de fazer na obra de Deus, de alguma forma que você sabe que poderia ajudar e não ajuda, você não está deixando de fazer para a igreja, você está deixando de fazer para Deus. Por isso que é muito sério as atitudes da nossa vida nesse mundo. O tempo que nós temos nesse mundo é extremamente curto. Nenhum de nós tem domínio sobre a vida. Nenhum de nós pode garantir um tempo futuro, porque a vida não nos pertence. Mas algo eu posso fazer. A partir do momento que eu abro os meus olhos, eu entendo que eu estou vivo, eu dedico o meu dia para a glória de Deus. Eu dedico o meu tempo para a glória de Deus, e isso é possível ser feito. E a igreja, irmãos, existe, o ministério existe, para eu e você termos oportunidade de servir. Você vai servir a quem?
O próprio texto nos fala, se você se preocupa apenas com a sua família, se você se preocupa apenas com o seu bem-estar, se você se preocupa apenas em ganhar dinheiro, que vantagem você tem? Você não está colocando nada onde deveria estar depositando, que é no reino celestial. Porque se você se preocupa com a sua família, um bom pai de família, uma boa mãe de família, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Nós somos e temos essa obrigação. Agora, o que você pode fazer além disso? O que você pode oferecer ao Senhor além da sua preocupação com o seu bem-estar pessoal? A Bíblia ela é bem categórica em relação a isso, irmãos. Servir significa fazer algo. Servir significa se colocar à disposição. Nós estamos habituados, como eu disse, a fazer aquilo que nos convém, aquilo que eu tenho vontade de fazer. Mas se eu fizer apenas aquilo que eu tenho vontade de fazer, que mérito eu tenho nisto? Que mérito você e eu temos em fazer única e exclusivamente aquilo que eu quero, aquilo que dá? Você imagina se a obra dependesse de pessoas que pensassem assim? Essa igreja não estaria nem aqui. As pessoas que investiram dinheiro aqui, as pessoas que compraram esse terreno e doaram para a igreja, eles não doaram esse terreno pensando no seu bem-estar. Para quem não sabe, esse terreno aqui foi comprado e foi doado para a igreja. Essa estrutura aqui foi doada por um outro irmão. As coisas que foram feitas aqui, praticamente quase tudo aqui em Filadélfia foi doação. A igreja propriamente de Filadélfia, o povo de Filadélfia, não comprou, não construiu. Foram outras pessoas que doaram. E essas pessoas que doaram são pessoas que estavam desprendidas dessa questão financeira. Pessoas que conseguem e conseguiram passar por essa vida sem ficar pensando apenas em acumular riqueza. Foram pessoas que pensaram que a obra de Deus é o maior depósito que eu posso fazer nessa vida. Então, quando você entende isso, que você tem tempo, que você tem saúde, e você pode fazer e não faz, nós somos chamados de negligentes. Servo negligente é aquele servo que sabe que pode fazer e não faz. O que nós vamos apresentar diante de Deus? Quando nós chegarmos diante do Senhor e formos interrogados, o que foi que você fez com o tempo, com a saúde que eu te dei? Ah, Senhor, eu cuidei da minha família e da minha vida. Tá, e que mais? Ah, Senhor, foi só isso que deu para eu fazer. Aquela parábola, a parábola dos talentos, ela é bem clássica. Aquela pessoa que recebeu um talento e guardou o talento e escondeu, segundo o próprio Jesus, traduzindo aquela parábola, ele chamou o servo que guardou o talento de mau e negligente. Uma pessoa negligente é uma pessoa incompetente, é uma pessoa irresponsável, porque, como o próprio texto diz, se você sabia que eu era duro, rigoroso, por que não colocou o dinheiro no banco para render? Pelo menos quando eu viesse, eu receberia os juros. Então, o texto ele é bem categórico. Todos nós recebemos algo do Senhor. Alguns receberam muito, tem muitos talentos, tem pessoas que têm muitos talentos, mas no mínimo você e eu recebemos um. Porque se nós pegarmos como foi descrito essa parábola, a parábola conta que para um foi dado 10, para outro 5 e para outro 1. Então, no mínimo, recebe um talento. Recebe algo que pode ser feito, ou seja, ser praticado na casa de Deus. E tudo que você fizer, irmãos, não é para a igreja. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Entenda isto. E nós temos falado isso aqui para vocês desde que quando nós chegamos aqui na igreja. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em entender essas coisas, parece que nós estamos falando e tem intenção de receber algo, mas tudo aquilo que a gente tem pregado, tem ensinado vocês, tem pedido para vocês cooperar, para ajudar, não é para mim.
Não é para a igreja, é para a glória de Deus. Se nós estamos fechados para a obra de Deus, se nós estamos fechados para fazer a vontade de Deus, que argumento nós temos diante do Senhor? Vamos alegar o quê? Se nós temos, e o Senhor nos concedeu saúde, para aqueles que não podem andar, para aqueles que não podem fazer, para aqueles que não podem, isso não precisa explicar, está evidente. Mas se eu e você, nós temos condições, e não o fazemos, somos considerados negligentes, servos infiéis. A Bíblia não trata com maneiração, ou seja, com moderação, o fato de nós não fazermos algo. Não pensa você que o Senhor vai passar a mão na nossa cabeça e falar: coitadinho de você, né, meu filhinho? Você não fez porque, Senhor, eu não tive tempo, estava muito preocupado em tratar da minha vida. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Por esse motivo que nós estamos aqui, empenhados em fazer o melhor para o Senhor. Porque quando chegar o meu dia, eu não quero ouvir do meu Deus falar: você foi negligente, eu te dei saúde, eu te dei condições, e o que você fez? É sério, irmãos. Isso não é para criança, isso é para adulto. A Bíblia não fala com criança. O tratamento do Senhor com adultos é um tratamento sério. E nós não temos enrolado aqui para os irmãos, não temos manipulado a palavra para falar algo que você fique contente e feliz. Nós falamos o que a Bíblia diz, para que você entenda que quando chegar o tempo, eu não vou poder e nem vou chegar diante do Senhor e Ele fala: por que você não explicou para os meus filhos? Por que você não pregou a verdade? Por que você não disse para eles? Então, amados irmãos, esse peso eu não quero carregar. Não vou carregar. Por quê? Porque nós temos falado a verdade aqui para os irmãos. Temos sido sinceros para vocês. Faça, irmãos, enquanto há tempo. O Senhor está te dando oportunidade, faça. Ele está te chamando, assuma. Não coloque empecilhos para a obra de Deus. Não fique aí colocando empecilhos, embaraço para as coisas do Senhor. O mundo, irmãos, precisa de homens e mulheres que se empenham para fazer a diferença. Porque tudo que você fizer, lembre-se, não é para pastor, não é para a igreja, é para o Senhor. Se você não tem prazer em fazer as coisas para o Senhor, se você não tem prazer em doar as coisas para o Senhor, para quem você vai ter então? Como é que nós vamos falar que amamos a Deus, que amamos a obra do Senhor, se quando nós temos oportunidade não queremos fazer coisa alguma? Que amor é esse? Que postura é essa, irmãos? O texto é bem claro, ele diz: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa, irmão? O que você precisa, irmã? Pede para o Senhor. Pede. Senhor, eu só vou fazer a obra se o Senhor me der um carro. Tá bom, peça. Senhor, eu preciso de uma moto mais potente. Peça. Não sou eu que vou dar mesmo, é Ele. Você não tem um propósito com Deus? O que você precisa? Está faltando o que para você fazer a obra de Deus? Peça. E a coragem para fazer isso, né, irmãos? Que se Deus der, como é que vai falar? E agora? E a coragem de falar com Deus sinceramente. A prosperidade, ela vem da parte de Deus. Deus dá prosperidade. Ele dá prosperidade para os seus. Salomão foi um rei e foi o mais rico do seu tempo. Davi havia levantado muitos capitais, uma fortuna, mas o governo de Salomão foi o governo onde mais se arrecadou dinheiro, foi o governo onde mais... se vocês não sabem, no período de Salomão existia pedágio, viu? Salomão cobrava pedágio, existia pedágio no período de Salomão. Quando os comerciantes saíam do Egito em direção à Ásia, tinham que passar pelas terras, e ali eles tinham que pagar um pedágio para poder seguir. Então pedágio é uma coisa muito antiga.
E esses pedágios iam todos para o império no período em que Salomão foi rei. Salomão pediu ao Senhor sabedoria, pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria para governar aquele povo, e Deus abençoou a vida dele. Ele não foi apenas sábio, foi o homem mais sábio do seu tempo, naquele período, mas também foi um dos reis mais ricos daquele período. A prosperidade é dom de Deus, é dom de Deus. Então, se você tem essa necessidade, quer ser um homem próspero, uma mulher próspera, peça ao Senhor. Se você precisa de algo, peça ao Senhor, que Ele vai providenciar, se for da vontade dEle. Mas entenda, irmãos, que o principal propósito da tua vida e da minha vida é glorificar ao Senhor. Então, prosperidade material é bênção. Não é ruim, não tem nada de errado você pedir prosperidade, Deus abençoa, Ele multiplica as bênçãos. E nós entendemos que o que deve ser primordial na vida do evangélico e do cristão é buscar primeiro, antes, o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? É o que eu falei e continuo falando. Buscar o reino de Deus é fazer a vontade do Senhor. Buscar o reino de Deus é servir ao reino. E de que forma? De todas as formas. É servir com o que nós temos, é servir com os dons que Deus te deu, é servir com os talentos que Deus te deu, é servir com tudo. Isto é fazer a vontade de Deus, e todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Logo que nós chegamos aqui, passando algum tempo, eu estava muito preocupado com meus filhos em São Paulo, e comecei a orar a Deus pedindo que Ele abençoasse a vida dos meus filhos. Eu estava muito preocupado com a questão financeira deles, orando, até que o Senhor me deu a resposta a respeito disto. O Senhor usou uma serva que falou comigo: dos teus cuido eu. E aí, irmãos, o meu coração se aquietou, e até hoje eu estou tranquilo. Eu ligo para casa, falo com meus filhos. Aliás, a última vez que eu falei com meu filho, ele me mandou dinheiro. Olha que bênção. Eu estava preocupado se eles iam precisar, mas ele mandou dinheiro para mim, mandou presente para a mãe. Isso é uma bênção, irmãos. A minha preocupação era com eles, mas o Senhor colocou no meu coração e me trouxe o alento que eu precisava. Por quê? Porque nós estamos distantes. Enquanto eu estava em São Paulo, quem bancava a casa era eu, quem pagava todas as contas era eu que pagava todas as contas. E não são poucas, são muita, a despesa é grande, mas o Senhor tem abençoado a vida deles. Agora o meu filho mais velho já está casado, já tem uma família, vai ser papai, vou ter mais uma netinha. Fiquei sabendo a semana passada que é uma netinha. Agora eu vou ter 2 netinhas. Isso é bênção, não é bênção? Olha só, eu saí de São Paulo, eu não tinha neta nenhuma. Agora já vou ter 2. Próxima vez que a gente for, quem sabe, né? Mais um aí. Eu ainda tenho mais um filho que ainda não é casado. Ainda falta mais um filho ainda. Mas a minha preocupação, o Senhor... Então essa palavra que eu estou falando para vocês, todas as demais coisas não serão acrescentadas, não é da boca para fora que eu estou falando, não. Eu vivo isto. Eu estou vivendo isto. A minha vida, a minha família está vivendo essa realidade. Aquilo que eles precisavam, o Senhor está concedendo a eles, e a mim e a minha esposa aqui também. O Senhor tem suprido a nossa necessidade. Nós não temos falta de nada aqui, irmãos. O Senhor tem suprido as necessidades, e eu louvo a Deus por isso. E nós não somos melhores do que ninguém. A única coisa que eu tenho feito, eu tenho me colocado à disposição da obra de Deus. Pronto. É isso que eu tenho feito. O que nós temos feito aqui é exatamente isso, servindo a obra do Senhor em tempo integral. E as coisas, irmãos, Deus vai suprindo as nossas necessidades. Então creia no Senhor. Não há dúvida, irmãos, que Deus responde. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Coloque as questões que você tem, o que te impede, o que atrapalha a tua vida. Coloque diante do Senhor, que Ele é poderoso para solucionar. Você não crê?
Você não gostaria de viver nessa vida e ter a plenitude, ter certeza que fez o melhor para a glória de Deus? Ixi, pelo jeito não. Tá bom. Saber que Deus, Ele é soberano. O que significa soberania? Que a vontade dEle sempre prevalece. Sempre. Sempre. O Senhor supre a necessidade dos seus santos, o Senhor mantém a sua obra em funcionamento, Ele vai manter a obra dele em funcionamento, Ele vai corresponder com as necessidades da sua obra, Ele vai suprir as necessidades. Deus move as montanhas e realiza a sua obra porque Ele é Deus. Somos nós que precisamos dEle, Ele não precisa de mim nem de você. Você e eu não estamos fazendo favor nenhum para Deus, nada. O que eu faço é para a glória dEle, eu não faço favor para Deus, porque Deus não deve favor a ninguém. Então tudo que você fizer é para a glória de Deus, todo empenho que você tiver é para a glória de Deus, tudo aquilo que você investir no mundo espiritual seja para a glória de Deus. Amém?